assim dizer, próximos da inteligência do coração de Antônio Lemos e vendo como ali, de alguma forma, ressoa a grandeza desse personagem que foi bispo desta cidade e de toda a Amazônia na época, Frei Caetano Brandão. Estamos já quase que nos despedindo desse 5º ciclo de conferências, depois de uma conferência sobre a filosofia, a lei natural, depois de termos falado sobre o Barão do Marajó e a Belém Imperial, depois de termos falado sobre o Padre Antônio Vieira entre história e literatura, depois de termos, na semana passada, também conhecido melhor a figura e a importância da obra de Domenico De Angelis na Belle Époque, mas a gente viu que a Belle Époque também é uma bela época, né, com sotaque italiano. Hoje vamos escutar a professora Maria de Nazaré Sarges, Espelho da Fé, Antônio Lemos e o elogio ao Frei Caetano Brandão. E no dia 30 de maio vamos concluir outra figura importantíssima deste tempo, do ponto de vista da música e da arte como um todo, que é Carlos Gomes, aqui em Belém do Pará. Comecemos com uma breve oração, que eu vos convido, se puderem, a cantar. Pater noster, qui eis in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amém. Te pedimos, Senhor, pela paz no mundo inteiro, neste tempo de guerra. Dai-nos a graça de vivermos na paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes de apresentar um pouco melhor, mesmo que não seja necessário a conferencista, nós temos o hábito de introduzir sempre um assunto brevemente que pode ser interessante. Essa semana falava da conferência da professora Sarges, aqui para as professoras da Facore, e uma delas então me enviava essa foto. Ah, o Frei Caetano Brandão, que figura! Estive lá em Braga e com aqueles que me acompanhavam, eu pude visitar o sepulcro dele na Catedral de Braga. É uma figura muito conhecida e que faz parte da história de Braga. Alguns dizem ter sido o melhor, o maior dos bispos daquela diocese, quem sabe. O fato é que essa estátua que não nos foge, não se afasta do nosso horizonte de cotidiano, pela posição em que ela se encontra, fala desse grande homem. E pesquisando um pouquinho sobre ele, encontrei num simpósio que aconteceu em Braga, em 2005, o seguinte trecho de uma conferência, né, que acabou saindo, depois publicada no Diário do Minho, jornal local. Se dizia assim: seu zelo episcopal, a benemerência, a criação de escolas de primeiras letras, a fundação de colégios para os meninos órfãos e meninas órfãs, a instrução geral, a formação profissional, a intervenção social, a participação política, a pedagogia, ele tem escrito sobre pedagogia e filosofia da educação também, a filosofia,
a interferência no desenvolvimento das artes e ofícios, ao exemplo e pastoral evangélica, tentando resumir assim a grandeza desse personagem que em 2005 era celebrado de um modo especial. Nas suas viagens, que já foram objeto, inclusive, de uma conferência aqui, objeto marginal, mas presente, numa das conferências que nós tivemos com o professor doutor João Antônio, que nos falou do início da hierarquia eclesiástica aqui em nossa terra, Belém do Pará, e nos deu exemplos dessas suas viagens, e até algum texto nos ofereceu durante a sua conferência. Essa figura deixou um grande legado, ao meu ver, pouco estudado ainda. Merece ser lido, até porque boa parte não foi traduzida ainda. Porque estão nos manuscritos, os manuscritos em parte citações em latim e o texto em lusitano, português lusitano antigo, arcaico, uma leitura nem sempre fácil. Então, é um material muito interessante de história que, ao meu ver, precisaria ainda ser objeto de sérios estudos, até porque falam bastante da nossa região. Numa dessas, em 92, uma conferência em Portugal, feita por um doutor chamado Baccelard, se eu não me engano, colocou em relevo alguns aspectos, José Baccelard de Oliveira, colocou em relevo alguns aspectos desses textos, mas não foi capaz ainda de, por assim dizer, traduzir tudo aquilo que esses textos guardam, conservam e esperam, de alguma forma, por estudiosos, para enriquecerem o nosso tempo, a nossa gente. Sobre Santarém, é interessante um detalhe, eu tenho um pouquinho de sangue lá também, que vem de Santarém. Ele diz o seguinte, um retrato da cidade, por exemplo. Esta vila é uma das melhores do estado. Compõe-se de moradores brancos e índios, cerca de 1.300 almas. As casas dos índios estão arruadas, com muita boa ordem e asseio. É terra abastada de peixe, serve de escala às embarcações que descem do Rio Negro e Madeira. Tem alguns moradores abonados, cuja riqueza consiste principalmente em cacau, que é o mais bem preparado de toda a capitania do Pará, juntamente com os das suas povoações vizinhas, Óbidos e Alenquer. Conversava com uma das professoras da Facori, que está lá para Óbidos agora, né? A professora Norá. Estava me fazendo inveja com as fotos dos fortes de Óbidos. E nessa ocasião a figura dele fez que até um poema fosse feito, né? Então lá na sua visita aos Solimões, em 1788, um certo Henrique João Wilkins escreve esse poema. Se sendo a luz do mundo verdadeira, quem no caminho guie na verdade, aos míseros mortais que a felicidade certa devem buscar, não passageira, se a providência santa é a primeira, que sempre acode em toda adversidade, único asilo da necessidade, a todos os recursos sobranceira, que fé animar nos deve, que esperança de em tudo conseguir certa aventura, à vista do que o gosto hoje alcança. O provido caetano, có a ternura, de pai, despreza os ricos, se a balança se erguia sem brandão, que zelo apura. Um poema muito interessante, né? Nascido à beira do rio, quem sabe entre um peixinho e outro, né? De alguém que ali vivia e a sua impressão sobre esse grande pastor. Sim, foi um grande pastor. Quando chegou em Braga, num outro artigo, que também foi objeto de uma conferência em Braga em 1992, no mesmo simpósio, de outra já citada, se diz o seguinte, que quando chegou em Braga, varreu o Fausto Passão e a familiarquia. Achei ótima essa expressão, até coloquei no meu dicionário, o vocábulo é do tempo, que cercava Dom Gaspar, o seu antecessor. Visitou sem olhar as gradações hierárquicas, altos clérigos e obscuros seminaristas,
nobres e doentes, trouxe para junto de si os deserdados e as crianças carecidas de educação. Continuou a trajar como frade, deu-se intensamente à caridade. Quando das suas frequentes visitas à diocese, hospedou-se não nos lugares de luxo, mas em conventos, paróquias, viveu com religiosos e abades rurais, quis pagar as suas despesas e as do seu séquito. Eu não consegui aquele quadro que a gente tem no Museu de Arte Sacra, Procurei no meu... A gente tira foto de tanta coisa que quando a gente procura no nosso celular, a gente nunca encontra o que está procurando. Eu, pelo menos, nem sempre encontro. Aí eu peguei essa outra imagem e uma curiosidade lá, muitas vezes ele está com um livro embaixo da mão. Esse livro embaixo da mão, nem sempre está dito que livro é esse, mas esse livro significa que ele era um homem letrado, ele era um grande pregador e ele era um homem que se dedicou à educação. Mas no quadro que tem lá no Museu de Arte Sacra, esse livro tem escrito Bossuet. Aí eu já vi escrito de tudo. Como eu conheço a obra do Bossuet, a gente vai selecionando os que falam besteira dos que analisam corretamente o Bossuet. E o Bossuet é uma figura muito interessante, porque além dele ser um grande pregador, e eu creio que era a razão dele ler Bossuet, é que ele tem homilias muito bonitas que inspiram outras, mas ele também, no tempo em que Brandão esteve aqui, Revolução Francesa, 1789, ele estava aqui, nós temos essa questão, de onde vem a autoridade dos reis, a autoridade dos monarcas. E o Bossuet escreveu sobre isso. E ele dizia que a autoridade dos reis, dos monarcas, é a teoria dele, não a minha, vinha de Deus. E por isso esse elemento aí poderia ser o elemento também que fez com que Frei Caetano Brandão fosse tão querido à monarquia portuguesa. Essa proximidade com as ideias de Bossuet também. Bem, aqui em Belém a professora vai nos falar um pouco melhor da sua presença aqui, então vou pular isso. Mas eu queria deixar também uma dica, quem sabe, de estudo, para uma mulher, para um homem, para um interessado. Ele escreveu, como eu disse, sobre educação, escreveu sobre filosofia da educação, escreveu sobre educação das mulheres. Tem uma conferência, em 92, que foi feita sobre o que ele fala sobre a educação das mulheres. E o educador que a proferiu reúne uma série de elementos mostrando a modernidade do seu pensamento. Como ele via muito além do seu tempo. Como ele já falava da importância de formar e educar as mulheres, não só para os serviços domésticos, não. Estamos no século XVIII, hein? Vejam que no final do século XIX, eu visitei a casa de uma santa recentemente, lá em Lucca, na Itália, que a menina tinha que se esconder atrás de um buraco para poder ouvir as aulas que o seu irmão tinha, porque ela não podia assistir certas aulas. Isso no século XIX, na Itália, segunda metade do século XIX na Itália, para falar a verdade. Então, ele no século XVIII, segunda metade do XVIII, ele está defendendo abertamente a paridade entre homens e mulheres, a capacidade que as mulheres têm de estudar e de ocupar o seu lugar na sociedade. É bem interessante isso, é um tema. Eu termino com uma frase provocante, que me questiona e me faz continuar no caminho que eu acredito. Ele usava muito essa frase, que parecia ser dele, mas não era dele, na verdade. É de um concílio de Toledo, na Espanha, e que ele dizia o seguinte, quando ele ia visitar os padres: a ignorância é a mãe de todos os vícios, mormente deve ser evitada nos sacerdotes. Então, eu me entrego a essa missão também, de amar a verdade e tentar difundi-la, na igreja e fora dela. Bem-vindos a essa conferência. Agora apresento a nossa grande conferencista deste dia. É a primeira que dá a sua segunda conferência, em breve a terceira, professora doutora Maria de Nazaré Sarges, possui graduação em História pela UFPA, em 68, respeitem a experiência dela,
mestrado em História pela Universidade Federal de Pernambuco, doutorado em História pela Universidade Estadual de Campinas, pós-doutorado pela Universitat de Barcelona, é professora emérita, tive a oportunidade de participar desse momento, agradeço a ela, tão bonito foi, recebeu o título de professora emérita da UFPA, e por muitos anos se dedicou a esse programa de pós-graduação em História Social da Amazônia, certamente ainda colabora de tantos modos, coordenadora da cátedra João Lúcio de Azevedo, vinculado ao Instituto Camões, e tem vasta, larga experiência em história do Brasil, Império, principalmente atuando em temas como Belém, a cidade, a Amazônia, migrações e, quem sabe, o nome que vira quase sinônimo de Nazaré Sarges, né? Belle Époque, né? Muitos, quando falam de Belle Époque, talvez já imagine a professora, dadas as suas contribuições. Mais uma vez, muito obrigado, professora, pela sua presença, que tanto nos enriquece e nos alegra. Estamos aqui para aprender com a senhora. Muito obrigado. A todos e a todas, quero agradecer mais uma vez o convite para estar aqui, feito pelo Padre João, que se tornou um grande parceiro do IHGP, e agradecer a todos que estão presentes, que sempre estão aqui conosco nas conferências. E essa é uma conferência que é assim, eu não sou do grupo de religião, eu não estudo religião, mas ela aparece como um tema transversal nos nossos estudos de cidade. E aí eu tive que colocar o Frei aqui, a qual agradeço ao Padre João Paulo, porque já deu inúmeras informações. Se vier repetido, é só um reforço do que ele já falou aqui, entendeu? E tive que ir lá para poder entender algumas ações do ser humano, do gestor chamado Antônio José de Lemos. Foi por essa razão que o título é Espelho da Fé, Antônio Lemos e o elogio ao Frei Caetano Brandão. Eu quero agradecer ao Guto é me orientando de doutorado, que eu o acompanho desde a graduação, e é quem prepara meus slides, é a tarefa dele. Então, como eu não queria ficar na frente dos slides, né? Aí eu disse, não vou ficar em pé, eu vou ficar sentada, que eu vou ficar lendo, e o Guto vai ficar passando os slides. Por essa razão, ele está aqui do meu lado. Então, eu peço licença para começar essa palestra, que é uma palestra que eu tive que fazer pesquisa, né? Tem coisas que ele falou aí que eu nem sabia, né? Mas tem uma coisa muito interessante, que a gente não sabe, né? É que você deve conhecer o livro do Valci Monteiro, Visagens e Assombrações. Então, neste livro, está registrado que existe uma lenda urbana que diz que todas as noites, né, desce do pedestal o Frei, né, e que se vê lá na praça, no Largo da Sé, que hoje é Frei, né, Praça Frei Caetano Brandão, que se vê um vulto, e é o nosso Frei, que será hoje tão comentado aqui. Então é uma lenda urbana, não sei se vocês que andam à noite para aquele lado de lá, né, para o Forte do Castelo, por ali, se vocês já viram a figura, essa sombra andando à noite ali pelo largo. Mas é uma lenda urbana, né? Então, tudo começou quando, no início de seu governo, o Antônio Lemos, ele
registra em seu relatório da Intendência do ano de 1900, ele registra assim: pela Resolução 54, de 24 de março de 1899, fui autorizado a mandar erigir o monumento que perpetuasse a memória do bispo Dom Frei Caetano Brandão na praça onde permanecia o hospital fundado por aquele prelado, em consagração à gratidão dos pósteres, pois bem que fez e legou à humanidade sofredora. Então, dessa forma, a gente já percebe aqui que o intendente ele teve autorização para mandar erigir esse monumento. E aí ele contrata o artista italiano Domenico De Angelis, que o Silvio falou muito na palestra passada, aqui para nós, mas, infelizmente, o De Angelis não concluiu a obra, ele morreu pela metade. Isso o Silvio também falou, disse que ele tinha morrido provavelmente de febre amarela, porque ele havia ido a Manaus para também ver um serviço que ele deveria fazer e contraiu essa doença e sucumbiu. E ele não terminou a encomenda, que foi finalizada por um outro escultor italiano chamado Enrico Quattrini. Também o Silvio falou naquela ocasião que o De Angelis, ele falou que sim, que o De Angelis esteve no Pará a convite do Dom Antônio de Macedo Costa. Bem, essa estátua, ela deveria ser fundida em bronze e alumínio na famosa casa de fundição Bastianelli, que ficava em Roma. E em maio de 1900, em comemoração ao 4º centenário da descoberta do Brasil, foi lançada a pedra fundamental. E no dia do lançamento da pedra fundamental, houve, claro, a participação do intendente Antônio Lemos e do governador Paz de Carvalho. E nesse dia também foi declarado feriado na cidade. Todas as repartições públicas foram fechadas e as casas comerciais também, para que todos pudessem estar neste evento, nessa grande festividade. Tinha inúmeras autoridades, né? Inclusive o bispo diocesano à época, que era o Dom Antônio Manuel de Castilho Brandão. E também estavam presentes os membros do Conselho Municipal. Bem, essa estátua ela foi inaugurada em 15 de agosto do ano de 1900. Essa data, ela nos lembra, ela é muito cara à nossa história, porque é a data da adesão do Pará à independência do Brasil. E também nesse momento, em 1900, se comemorava a reeleição do Antônio Lemos ao cargo de intendente, né? Então aqui vocês estão vendo o monumento, né? Pegamos aqui do álbum de Belém para que vocês possam olhar. Depois vocês vão olhar com mais cuidado, inclusive vocês vão olhar com mais cuidado, com mais detalhe, quando vocês estiverem passando lá pela praça. Assim a obra ela foi descrita. Não tem? Ela foi descrita assim: inspirada no barroco romano, fundida numa liga especial de alumínio e bronze, ela foi colocada de frente para a entrada da rua Padre Champagnat. Sendo religioso, né, vocês podem olhar aí, trajando uma indumentária solene, com a capa magna, tendo a cobrir-lhe a cabeça a mitra, que é um símbolo da dignidade eclesiástica.
Com a mão esquerda, ele segura o bastão episcopal, ricamente esculpido, e vendo-se sob a capa o hábito de frade da Ordem da Penitência de São Francisco. E a cruz também se destaca, uma cruz peitoral, pendente de um grosso cordão em relevo, né? Esse monumento, ele foi projetado para ter 2,5 metros, mas ele foi ampliado para 2,75 metros por decisão ainda do Campanelli, do De Angelis, ele que havia decidido. Eu acho que talvez ele tenha percebido o tamanho da praça, né? E deve ter feito esse cálculo, mas por conta dele, ele aumentou, mas não cobrou nada mais por causa disso. Com o pedestal, o monumento ele tem 6 metros e 88 centímetros. Ele foi certificado pelo professor Caetano Koch, que era arquiteto e membro das academias de São Lucas, da Academia de Roma e da Academia de Albertina, que ficava em Turim. Também pelo escultor Eugênio Macanani, que era professor da Academia de São Lucas e do Museu Artístico Industrial de Roma. Todos atestavam a magnífica concepção artística e a sua execução, ela foi certificada e visada pelo intendente municipal da cidade de Roma. Bem, então, vocês veem que havia muita seriedade na construção deste monumento, né? Mas também é importante registrar aqui, o padre já mostrou há pouco, essa tela que está no Museu de Arte Sacra. Esta tela, ela pertence à Diocese do Pará e está lá no Museu de Arte Sacra em Comodato. O artista que pintou, o Joaquim Franco Velasco, ele era baiano e ninguém sabe direito por que ele foi contratado para fazer essa pintura, mas é um artista reconhecido na época, na década de 20 do século XIX, tanto que ele tem inúmeras pinturas nas igrejas da Bahia, lá de Salvador, como também retratos, né? O padre João começou a falar sobre essa pintura, que ele diz que apresenta um detalhe significativo aí, que é um livro. O Frei segura um livro, né, que em letras bem grandes indica assim, Bossuet, que é do filósofo. Bem, aos olhos de muitos, isso passaria despercebido, com certeza, não chamaria atenção. Mas por que Jacques Bossuet, ele está com o livro do Jacques Bossuet? Isso é uma pergunta que se fez, né? Porque o Bossuet era teórico do absolutismo. Ele defendia que a teoria do direito divino, né? Que o poder ele emana de Deus. E em suas reflexões, que estão num livro que foi publicado pós-mortem, ele diz: o trono real não é o trono dos homens, mas o trono do próprio Deus. Porque o rei, ele vê de mais longe e de mais altos, e deve acreditar-se que ele vê melhor, e deve obedecer-se-lhe sem murmurar, pois o murmúrio é uma disposição para a sedição. Então, vejam bem, o Bossuet, do tempo do Luís XIV, né, o padre falou, olha, está lembrando aqui a data da Revolução Francesa, mas ele foi teórico do absolutismo, no tempo do Luís XIV.
E é uma pergunta, eu não tenho resposta para isso, é uma pergunta que fica. Então, aí eu pergunto, quem foi este padre tão reverenciado por Antônio Lemos? E aí está no slide que eu coloquei, que eu acho que dá para vocês lerem bem. Ele nasceu na comarca de Estarreja, no distrito de Aveiro, Portugal, a 11 de setembro de 1740. Ele estudou teologia na Universidade de Coimbra, que já estava reformada pelo Marquês de Pombal. Não esqueça que o Pombal era regalista, né? E também o Freire foi religioso da Ordem Terceira da Penitência, que era ligado aos padres franciscanos. E desde muito cedo, ele apresentou o desejo de trabalhar nas missões e pretendia ir para Angola. Fato que acabou não ocorrendo, uma vez que ele foi indicado para ser bispo do Grão-Pará por Dona Maria I e pelo Papa Pio VI, em 1782, como o sexto bispo do Pará, tendo governado a diocese até 1790. Na verdade, ele governou até 1789, porque em 1790 ele teve que caminhar em direção à sua nova diocese. Mas em 1788 já é registrado que ele seria transferido daqui, do Pará. Este padre, aqui no Pará, ele fez 4 visitas pastorais, conforme bem falou o padre João, que precisa ser estudada. Gente, eu tive acesso por meio de slides, mas é muito ruim de ler. Precisa mesmo, acho que ir a Portugal e tentar ver uma outra forma melhor de ler esses escritos dele. Então, ele fez 4 visitas pastorais e participou da instalação do primeiro hospital da Amazônia, que é o Hospital do Bom Jesus dos Pobres, que depois chamou Santa Casa de Misericórdia. Esse slide aqui que foi colocado, ele também colocou aqui para nós, o padre João Paulo, que é do túmulo do Frei, né, que se encontra em Braga. Essa imagem, ela chegou a semana passada de uma pessoa que estava passeando por lá e mandou para o Guto. Nós não tínhamos ainda conseguido essa imagem, né? Então, eu digo para vocês o seguinte: quem quiser estudar a vida do Frei, os seus escritos, pode consultar o Jornal do Comércio. Eu não coloquei aqui no slide, mas eu vou falar para vocês. Nesse Jornal do Comércio, lá nós vamos encontrar, desculpa, é Jornal de Coimbra, não é de Comércio, de Coimbra. Nós vamos encontrar pastorais, ordens, cartas, editais, representações, informações, avisos pastorais, editais, aviso régio, uma série de documentações acerca do Frei Dom Caetano nesse período que ele viveu aqui nessa diocese. Muito bem. E agora nós vamos ver o Frei e suas pastorais. E aqui eu coloquei para vocês um diário das visitas pastorais. A primeira visita pastoral, ela ocorreu no ano de 1783. 1783. Ela começa pelo Baixo Tocantins, passando pela Vila de Barcarena, Vila do Conde e Abaeté, provavelmente seja Abaeté. Depois atravessou o que chamou de Baía do Marajó, passando pelo vilarejo de Breves, seguindo por entre os furos do arquipélago do Marajó, né, até se depararem com a Baía de Macapá,
na grande foz do rio Amazonas, a qual atravessaram, ele e toda a comitiva, e chegaram em Macapá. A segunda visita pastoral foi no ano seguinte, ele não cansava, né? Foi no ano seguinte. Ele foi para a região nordeste do Pará, subindo em direção à Vigia, São Caetano de Odivelas e Colares, de onde atravessaram a Baía do Marajó, em direção a Soure, partindo posteriormente a Salvaterra, Ponta de Pedras, na Ilha do Marajó, né? Atravessando a Bahia até chegar à Vila de Cametá, e aí retornou a Belém. A terceira visita pastoral ocorreu 3 anos depois, 1787. Ele viaja pelo nordeste do Pará, indo à Vila de Bragança, passa pela Vila de Ourém, baixando o rio Guamá até a Vila de São Miguel da Cachoeira, de onde desce até São Domingos, no encontro com o rio Capim, São Domingos do Capim, né? Onde visita também a localidade de Bujaru. No ano seguinte, 1788, a 4ª visita pastoral. Aí ele segue pelo rio Amazonas, visitando as vilas, adentra o Baixo Tapajós até Santarém. Teve o relato aqui, né, que ele fez de Santarém, que foi colocado aqui pelo padre João Paulo. Entrando também nos rios Madeira e o Rio Negro, até a vila de Barcelos, regressando ao Amazonas e subindo pelo Solimões e chegando até a divisa com as dioceses espanholas, né? Então, aqui está tudo resumido, gente, não dá... o relato ele é muito extenso, muito extenso. Então, eu fiz apenas um resumo dessas visitas pastorais. E aí, o que ele observou, ou o que é que nós observamos que ele registra em suas viagens? Olha, ele aplica os sacramentos da Eucaristia e da Crisma. Ele faz pregações, registra a atividade dos párocos, resume o histórico das vilas principais, observa o perfil populacional, a forma de construção das casas, observa a alimentação, observa o papel do pároco e a observar que os indígenas estavam instruídos na religião. Na vila de Abaeté, ou Albaesté, ele observou que nesse povoado, melhor falando, os moradores são quase todos brancos, embora tivesse também muitos mestiços. Havendo poucas casas junto à igreja, são de palha e muito feias. Encontrou alguns escândalos públicos combatidos pela atividade do pároco. Em breves, ele observou que os moradores eram padres e indígenas. Não existia capela e nem igreja, e dista, a distância da vila de Melgaço se dá em um dia de viagem. Ele diz também que os moradores são ignorantes da doutrina. Os meninos e as mulheres não souberam responder quem era a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. E diante desse cenário, ele deixou um homem da localidade, o homem mais inteligente que ele encontrou, para que fizesse instrução aos meninos. E observa também que havia uma abundância de arroz, cacau, algodão, café, tabaco, maniva, que ele chama de maniba, urucu, etc.
E nessa vila de 1.800 almas, todos brancos, exceto os escravos, e observando também uma coisa muito interessante aqui, que as mulheres, né, faziam os seus vasos que não eram inferiores aos dos oleiros da Europa. Então deveria ser uma coisa muito bonita, né? E depois ele chegou à vila de Mazagão, onde ocorria a festa de Nossa Senhora de Santana. E ele acredita que os moradores dessa vila eram os mesmos da Praça de Mazagão, na África. Pois bem, ao regressar desta quarta visita pastoral, ele trouxe das aldeias algumas meninas indígenas e instituiu uma casa de recolhimento de educandas pobres, que foi sustentado com esmolas, na esperança de que Dom João VI, conforme havia prometido, concederia àquela casa pia os bens de menores valores da fortuna daqueles missionários. Supõe-se aqui que eram dos mercedários. Muitos anos depois, essa casa ela deu origem ao Colégio Nossa Senhora do Amparo, cuja data oficial de fundação já foi no início do século XIX, 10 de junho de 1804, pelo bispo Dom Manuel de Almeida Carvalho, que já era o sétimo, né? Mas é importante, eu fiz questão de registrar aqui, que muito antes até mesmo do Frei Caetano Brandão, em 1745, o jesuíta Gabriel Malagrida já havia requerido ao capitão-general Francisco Pedro de Mendonça Gurjão um apoio para a concretização dessa ideia. Que ideia? De construir um ambiente, uma casa para as educandas, para as meninas órfãs e indígenas. Mais tarde, quando ele chega aqui, o Frei Caetano, então ele resolveu colocar na prática essa ideia de comprar um terreno e chegou até a lançar os alicerces. Porém, ele percebeu que era muito mais urgente construir um hospital para os pobres. Então, tinha um projeto, né, que não foi consumado, de construir um asilo para essas meninas indígenas, para meninas pobres que pudessem ser educadas. Como já foi falado aqui, ele dava grande importância à educação, né? Tanto que nós tiramos aqui um trecho, né, desse semanário católico Ecos de Lis, né, que está... é 1908, né? Isso está na Biblioteca Digital de Portugal. Façam o que quiserem enquanto se não cuidar efetivamente na educação da plebe. Assim, política como religiosa verão sempre perpetuada a cadeia das desordens que desafiam a nossa amada. Porque, enfim, é grande loucura esperar que venha a ser melhor a geração futura se lhe não fornecemos outro recurso que não tivesse a nossa. E acerca do hospital, chamado Hospital Bom Jesus dos Pobres, né, a gente também conseguiu um registro, já no ano de 1887, ele já tinha ido daqui, já tinha até morrido, né, no Jornal Liberal, que o Jornal Liberal do Pará, ele registrava em 23 de julho, nesse dia, o centenário desse hospital Bom Jesus dos Pobres, que depois se tornou a Santa Casa de Misericórdia. Que, na verdade, ele foi inaugurado em 1787. Ele foi considerado o primeiro nosocômio construído em alvenaria, na Amazônia toda. E foi tão importante que 80 anos depois, por exemplo, já
quase no final do século XIX, a gente vai ver que aqui no Pará existiu cerca de 10 estabelecimentos hospitalares nas ocuniais. E também observamos que eles ofereciam serviço médico-cirúrgico, de obstetrícia e oftalmologia. Bem, deixemos agora o Frei e vamos falar daquele que eu mais entendo um pouco, né? E eu tinha uma pergunta. Por que Lemos teria erguido o monumento ao Frei? Por que ele escolheu esse Frei que, na verdade, ele nem conheceu, né? Não foi do tempo dele? Ele resolve fazer um monumento em sua homenagem. O padre João Paulo falou aqui que em 2005 houve uma série de conferências, né, em comemoração lá ao Frei, né, e nesse jornal Diário do Minho nós encontramos, eu tirei isso aqui para vocês entenderem, a imagem que era construída do Frei Caetano Brandão. Seu zelo episcopal à benemerência, a criação de escolas de primeiras letras, a fundação de colégios para meninos órfãos e meninas órfãs, a instrução geral, a formação profissional, a intervenção social e a participação política, a pedagogia, a filosofia, a interferência no desenvolvimento das artes e ofícios, ao exemplo e a pastoral evangélica. Tudo isso, né, toda essa descrição é para falar de um homem que era considerado quase que um homem santo, né? Aí eu fiquei pensando que talvez Lemos simpatizasse tanto com um religioso, leitor de um filósofo francês que defendia a teoria do direito divino, né, o Jacques Bossuet, porque o Lemos também não é que ele achasse que o poder emana, ele é o representante divino, né? Não é que ele achasse isso, não é que ele expressasse isso, mas na verdade o Lemos, eu acho que ele achava um pouco isso, porque ele foi se perpetuando no poder. Não esqueçam que ele ficou 14 anos na intendência. 14 anos. O próprio Humberto de Campos já dizia, né, no seu livro que achava que o Lemos deveria ser uma reencarnação de um Médici ou do próprio Rei Sol. Ele mesmo achava que o Lemos tinha uma aura divina. Então, eu penso, né, que o Lemos pudesse pensar isso, talvez. Né? Por outro lado, não esqueçamos que o Frei era um defensor incondicional dos pobres. Ao idealizar um educandário para as meninas órfãs e um hospital para os pobres desvalidos, né? O Lemos também se preocupou com a educação dessas meninas e meninos órfãos. Aí ele reorganiza o orfelinato para que a gente possa acompanhar com mais cuidado. Eu coloquei aqui uma cronologia daquilo que era o orfelinato, que vai lá na década de 80 do século XX, 1984, se transformar num colégio estadual. Olha o caminho. Vejamos então essa cronologia. Em 1893, é instalado no dia 15 de agosto como orfelinato paraense pelo
governador Laudo Sodré, em frente à Praça Batista Campos. Aí está uma imagem, tá? O Lemos ainda não era intendente. Em 1898, aí ele já era, no dia 1º de novembro, a Associação Protetora dos Órfãos assinou um contrato com as Filhas de Santana para assumirem a direção do orfelinato, onde elas começaram a atuar no dia 19 de julho do mesmo ano. A gente pode pensar que é uma contradição. Ué, mas não foi fundado o 1º de novembro, como é que era 19 de julho? É porque elas entraram antes, quer dizer, oficialmente é 1º de novembro. Em 1901, no dia 17 de janeiro, o orfelinato paraense foi transferido para a administração municipal. Tá? Além do mais, nesse ano, a instituição ela deixou de ser orfelinato e passou a ser chamado de orfanato municipal. No dia 26 de julho desse mesmo ano, o orfanato municipal foi transferido para um prédio localizado na Avenida São Jerônimo, hoje Avenida Governador José Malcher, entre a Generalíssimo e a 14 de março. 2 anos depois, em 1903, pela Lei Municipal número 370, foi autorizado que Lemos a providenciar um terreno de 70 hectares na Vila de Santa Isabel para a construção do orfanato. Ele deixou encarregado para a construção deste orfanato os engenheiros Palma Muniz e Joaquim Lalô, mas a fiscalização ficava com o engenheiro municipal Domingos Acatauaçu Nunes. 2 anos depois, em 1905, foram iniciadas as obras do prédio na Vila de Santa Isabel. De início, a intenção era construir somente a ala esquerda e a principal do prédio, para abrigar logo as internas para tirarem daqui do centro da cidade. Em 1906, quer dizer, no ano seguinte, uma outra lei de 15 de março, a instituição passou a se chamar Orfanato Antônio Lemos. Olha só, né? Se fosse hoje nem poderia ser, né? Porque ele estava vivo, mas ele conseguiu lá, os bajuladores, né? Não, vamos transferir, vamos rebatizar. E em Orfanato Antônio Lemos. E nesse mesmo ano, né, em março, foi autorizada uma reforma no prédio em Belém, onde as órfãs ainda estavam abrigadas. Tudo indica que até o final do governo Lemos, até o ano de 1911, as órfãs ainda não iam ser transferidas para o prédio lá em Santa Isabel. Provavelmente pela falta de recursos. Não esqueça que nós já estamos na crise, né, da borracha. E também por causa das turras, né, do desgaste político que ele já vinha vivenciando, né? Então, isso foi retardado. Em 1909, o orfanato ele passou a funcionar na Cidade Velha, na Rua Doutor Assis, número 110, junto ao Arsenal de Marinha, após o devido reparo da casa, pois a antiga estava em péssimas condições. Engraçado, chamou depois Instituto Bom Pastor. Eu me lembro que o padre Guido era, não é isso? Era pároco que era? Ele era dirigente de lá, né? Sabe quando eu cheguei a dar aula lá no Instituto Bom Pastor? Que era quase em frente à minha casa, né? Então eu fui dar aula lá, no Instituto Bom Pastor. Então, em 1928, nós já vamos ter aqui uma mudança do cenário
político, né? Já era, o governador do Pará já era Eurico Vale. O governador, o arcebispo de Belém, ele pede a casa que abrigava o orfanato para a criação estou repetindo, do Bom Pastor. A proprietária, a senhora Dolores McDowell, se encontra com o governador, com Eurico, e conversam para realizar a mudança para o prédio na Vila de Santa Isabel, que ocorreu no dia 11 de dezembro. Mas, quando chegaram lá, o prédio ainda estava incompleto. Na verdade, o que é que acontece? Somente 2 anos depois, 1930, é que o orfanato passou para o prédio da Vila de Santa Isabel. Foi o ano que ocorreu a Revolução de 30 e foi nomeado para ser interventor do Pará o Magalhães Barata. E aí o orfanato ele passa para o âmbito estadual, ele deixa de ser municipal, né? E também foi no governo de Barata que o orfanato teve a sua construção finalizada. E correndo no tempo, na linha do tempo, avançando na linha do tempo, a gente vai ver que no ano de 1982, ele passa a ser o Colégio Estadual Antônio Lemos, né? E inclusive foi tombado pelo DEPAC, né? Conforme a Lei 4.855. Então, esse histórico, para vocês verem que o Lemos sempre esteve envolvido com esta questão de educação, de meninas desvalidas e de meninos também. O dos meninos era em Outeiro, só que não chegou a funcionar. Aí eu pergunto, mas qual era a diretriz na formação das educandas? Porque já vimos aqui o que pensava o Frei Caetano. Aí, no relatório da Intendência Municipal de 1904, o Antônio Lemos não responde qual era a diretriz que ele tinha. A mulher, no entanto, não pode ficar circunscrita ao gracioso ornamento do lar. É necessário que ela seja não só a mãe de família, tradicionalmente boa e amável, qual é a mulher brasileira, mas também a companheira eficaz de inteligência culta que com o esposo compartilhe das lutas cotidianas, tornando menos fadigoso o trabalho daqueles, né? Impedia mesmo a mulher sendo subserviente, né? Então, é importante observar, como eu disse há pouco, que Lemos sempre se preocupou com os pobres nessa situação, com a educação dos pobres, né? Mas, ao mesmo tempo, ele se preocupava em construir uma imagem de piedoso, mesmo que ele vivesse às turras com a igreja. Tanto que a gente vê aqui, né, olha aqui, ele com o Antônio Lemos, né? Isso aqui está no acervo. São Paulo. Do acervo de HGP, está no meu livro, mas eu busquei lá. Então, eu observar, e é muito importante que eu acho que ele, por exemplo, ele no orçamento municipal, estadual, dos anos de 1896, ele não era ainda intendente, em 97, ele conseguiu incluir o subsídio no valor de 150 contos de réis para a conclusão das obras do Hospital de Santa Casa. Essa atitude dele, essa obra de caridade, fez com que ele fosse escolhido provedor da Santa Casa de Misericórdia no biênio 1900-1902. Nada melhor do que consolidar o seu prestígio
fazendo parte da Confraria da Misericórdia. Era uma forma de ser identificado com os aristocratas e com os letrados, como escreveu o Arthur Viana em seu livro Santa Casa de Misericórdia Paraense. Ele diz: a influência da misericórdia também captava nobres e letrados, governadores e generais. O quadro de sócio registrou sempre o que Belém de melhor teve na burocracia, na classe armada, no clero e no comércio. Né? Então, ele está aqui paramentado, né, com a ordem da penitência. Oi? Exatamente. Ele deixa essa imagem firmada. E é muito interessante que mesmo quando ele se licenciava, ele deixava ordem expressa para que fizessem concessões donativas às obras pias. Por exemplo, aqui, no ano de 1898, quando ele se licenciou do cargo de intendente, o interino, que era esse José Henrique Cordeiro de Castro, ele deixou expresso que fosse feita uma doação de 120 mil réis, que fosse feita essa doação ao bispo, para o bispo distribuir entre os 12 pobres cegos, né? Cegos, tinham que ser cegos. E o interino, ele registra: não podia deixar de ser o meu primeiro ato ao assumir tão elevado cargo em homenagem ao eminente e preclaro senador Antônio José de Lemos, cujo coração generoso, magnânimo, aberto sempre ao bem e à caridade, tem nobremente atestado. Né? Bem, e aí eu registro aqui as inúmeras medidas que ele tomou em favor da benemerência. Olha só, no orçamento estadual dos anos 96 e 97, ele conseguiu incluir um subsídio no valor altíssimo, olha aí, contos de réis para a conclusão da obra de Santa Casa, que eu já havia falado. Criou um imposto de 2,5% sobre exportação, indústria, profissão, desembarque, transmissão de propriedades e de loterias, além de incluir no orçamento municipal a rubrica festas e regozijos públicos e atos de caridade. Todos os relatórios do Antônio Lemos têm essa rubrica, na qual ele registra ou que ele tinha dado alguma doação para as festas de santos populares, né, que faziam no Marissal, em vários bairros da cidade. Ele doou 120 mil réis, aí já disse, né, ao bispo diocesano para os pobres. Doou 100 mil réis à diretora do asilo de Santo Antônio para auxílio dos órfãos. E entregou à Associação Auxiliadora da Catequese a quantia de 5 contos de réis para auxiliar na catequese dos não civilizados, ou seja, dos indígenas. E, por fim, ele construiu o asilo de mendicidade, que foi inaugurado em 16 de novembro de 1902, um prédio inspirado no estilo neoclássico italiano e duramente combatido pela oposição, que via na construção o espelhamento da megalomania de Antônio Lemos. Então, eu quero, já concluindo, eu quero dizer a vocês, eu quero reafirmar, né, nesta minha fala, que na história da cidade de Belém sempre ocorre relampejo da memória, como tão bem lembrou o filósofo Walter Benjamin. E aí está o Antônio Lemos,
mirando no espelho da fé, naquilo que poderia eternizá-lo, ou seja, na estátua do Frei Caetano Brandão. E eu concluo mesmo, de verdade, colocando aqui para vocês que é da coleção do Guto, mas ele disse é uma moeda que é em comemoração ao centenário, né, da morte do Frei Caetano Brandão. Tem o Frei e na outra face da moeda aparece o Bom Jesus dos pobres, né, no pequeno detalhe, no detalhe maior, Santa Casa de Misericórdia. E ele falou também que tem uma moeda dessa lá no acervo do Instituto Histórico e Geográfico do Pará. Era isso que eu queria falar para vocês e muito obrigada. Eu também quero... só